E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo hoje uma pequena aula complementar para a redação 7 sobre o sistema presidial brasileiro, para tentar explicar um pouco mais esmiuçadamente o que é o círculo vicioso aplicado às redações que abordam grandes questões sociais brasileiras. Tá? Então, nós vamos partir do sistema presidial para que tu entenda como é que o círculo vicioso, por exemplo, aplicado às questões de violência, se perpetua no Brasil. Tu te lembra que a pergunta, muito, mas muito adequada dessa redação, era assim, ó, se o sistema presidial brasileiro era barato para o Estado e caro para a sociedade. Essa frase é de um conhecido juiz gaúcho, Sidney Brusca, pessoa que até nós já pensamos em trazer para uma palestra no Motla, que define muito bem esse problema do círculo vicioso. Basicamente, nós temos duas ideias absolutamente complementares, que são a omissão do Estado e o custo que a sociedade paga por essa omissão. E curiosamente, o círculo vicioso é o passo que eu vou dar a mais, que o Brusca não diz, mas nós vamos acrescentar: a sociedade apoia essa omissão. Vejam, a omissão do Estado cria um problema social para a sociedade, que paradoxalmente apoia essa omissão. Como é que nós vamos explicar isso aí? Vamos explicar, pessoal, em 5 etapas diferentes, todas elas acompanhadas de ilustrações que vocês vão aqui lembrar, usadas na aula sobre o sistema presidial. Primeiro, como é que começa, pessoal, o nosso problema com o sistema presidial? Pelo aumento descontrolado da criminalidade no Brasil a partir dos anos 90, correto? Vou te dar alguns dados que são relevantes. Nos anos 90, o Brasil tinha apenas 90 mil presidiários. 30 anos depois, nós já passamos de 800 mil. Então existe um aumento nítido da criminalidade. O segundo fator, dentro dessa minha primeira etapa de raciocínio, que é interessante, é o seguinte: ó, essa criminalidade cresceu justamente com o crescimento econômico. Vocês estão lembrados que houve um boom da classe C, um aumento de renda que, apesar da crise, persiste. E ao contrário do que aconteceu na maioria dos países, nós vimos a vida do brasileiro melhorar, o que deveria acontecer daí num lance antagônico à criminalidade diminuir. Nós vimos a riqueza aumentar e a criminalidade também aumentar. Então, para o brasileiro, isso parece ser um problema sem solução prática. Nós somos cada vez uma sociedade mais próxima, pelo menos até mais próspera, perdão, pelo menos até 2014, 2015, mas essa prosperidade não trouxe paz, trouxe também criminalidade. Isso cria, então, pessoal, no brasileiro uma sensação de desespero, correto? Tipo assim, pô, quando eu era pobre era ruim, agora que a situação melhorou, continua ruim. E aí me leva à segunda etapa. A primeira etapa é: o brasileiro tem uma nítida percepção do aumento da violência. Então a segunda etapa agora qual é? Ele dá apoio pleno a medidas radicais contra a violência. Que medidas radicais seriam essas? Sem discutir o mérito delas, né, que discutiremos depois das aulas de redação. Primeiro, redução da maioridade penal de 18 para 16, 14, 12 anos, não interessa. Placenta, vamos prender todo mundo. Então ele apoia a redução da maioridade penal. A maioria dos brasileiros, redução da maioridade penal, para vocês terem uma noção, é apoiada por 87% dos brasileiros, na última pesquisa da Folha. Mais de 50% dos brasileiros apoia a pena de morte. E, sobre o sistema carcerário, nós ouvimos frases assim, ó: o bandido tem que prender, jogar no presídio e jogar a chave fora, correto? Claro que eu sou a favor da prisão, mas jogar a chave fora é uma medida radical que não existe, como a redução da maioridade penal não existe, é contra a Constituição, e a pena de morte também. Então nós temos duas etapas agora que começam a fermentar um caldo cultural, vocês entendem? Que é a percepção do aumento da violência. E se estiver escrevendo sobre isso, pode dizer tranquilamente, né? Percepção do aumento de violência descontrolado. Uma percepção absolutamente esquizofrênica, apavorante, tenebrosa do aumento da violência, que leva daí ao apoio de quaisquer medidas contra a violência que seja uma promessa vã de que vão resolver. Aí entra o Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro faz contra essa violência? Quais são as medidas radicais que o Estado brasileiro toma? Estou na terceira etapa, tá? Percepção da violência, apoio a medidas radicais, e aí entra o Estado. O que o Estado faz? Nada. Essa omissão, pessoal, do Estado brasileiro vai levar para a nossa quarta etapa da análise. Na medida em que tu tem um presídio superlotado, em que o Estado meramente conduz o presidiário à porta do presídio e lança esse cara ao Deus dará,
naturalmente, alguém vai tomar conta dele, né? E esse papel ele é perpetrado pelas facções. As facções estão presentes, pessoal, presentes em todos os presídios brasileiros. Tanto que tu vê, o próprio Estado tem um mapeamento de qual facção atua em cada presídio. Eu acho isso muito engraçado, né? Os presídios brasileiros hoje eles são terceirizados. Eles são praticamente uma instituição de política público-privada. O Estado conduz o presidiário à mão da facção. É isso que o Estado faz. Veja agora, olha só. Eu não sou contra a prisão, pelo amor de Deus. É natural que se a pessoa cometeu o delito, ela precisa ser presa, mas ela também precisa ser recuperada. Porque o fato de quesito que se apega à sociedade, jogar a chave fora, deixar o presidiário morrer, isso não vai acontecer. Inclusive a omissão do Estado também aparece em outros fatores, né? Na medida que tu tem a superlotação, o que acontece? Tu é obrigado a ter penas mais brandas, porque tu tem que reciclar esse cara. Tu é obrigado a ter uma política de liberação. Veja o que está acontecendo agora no coronavírus. O coronavírus, tu precisa liberar essas pessoas para que tu tenha espaço para outras pessoas poderem entrar, para que tu recicle essas pessoas. E a justiça também, naturalmente, né, exacerbada com o número de presidiários, não consegue dar conta. Então tu também tem um círculo vicioso em que cada vez tu tem mais pessoas presas, com menos penas e tendo contato com as facções. E é isso que a sociedade diz que vai funcionar, entendeu? O aspecto do círculo vicioso. Nós apoiamos a medida radical do encarceramento. Só que o encarceramento entrega o preso para a facção, porque o Estado não está no presídio. A facção alicia esse cara e vai devolvê-lo para a sociedade. Ele não vai ficar preso para sempre, vai devolvê-lo numa condição de crime ainda pior. Os nossos 4 passos até agora são: primeiro, percepção do cidadão do aumento da criminalidade. Segundo, essa criminalidade leva o cidadão a apoiar medidas radicais. Percepção do aumento da criminalidade, medidas radicais, e aí vem o Estado brasileiro, que não faz nada. Tá? E o 4º passo qual é? A apropriação dos presídios pelas facções. Correto? Aí chegamos na 5ª etapa, e na 5ª etapa eu queria te dar uma indicação sensacional de filme ou de documentário. Vocês conhecem a série de documentários Guerras do Brasil, da Netflix, em que no 5º episódio aborda o sistema carcerário brasileiro, num episódio chamado Universidade do Crime. Cara, é perfeito. Absolutamente perfeito. E uma das estudiosas, logo no final da série, são 26 minutos de puro conhecimento e sabedoria, tá valendo. Ela diz uma coisa que eu acho que é incrível, assim, que vai meio que me contradizer. Eu também vou me contradizer, não tem problema. Se tu quiser acrescentar esse dado contraditório, paradoxal, tá valendo. Eu disse no item 3, né, que o Estado brasileiro não faz nada. No item 5 agora eu vou dizer uma coisa diferente. Ele não faz nada para resolver a criminalidade, porque na realidade ele produz a criminalidade. E o que essa moça diz no final do documentário, tu pode realçar, congelar, fotografar, ter na tua cabeça, é que o crime organizado no Brasil surgiu nos presídios. E é o único caso de crime organizado global que o Estado providenciou. Vejam, o crime organizado no Brasil, na figura do Comando Vermelho, na figura do PCC, correto? Ele vem de dentro da própria organização estatal. O Estado produz a criminalidade através do sistema presidial brasileiro. E é isso que a sociedade apoia. Entender o círculo vicioso. A sociedade se posiciona contra o crime porque percebe o aumento do crime. Apoia a medida radical. O Estado vem com uma medida que não leva a nada. O mega encarceramento, a superlotação. E a superlotação, patrocinada pelo Estado, aumenta a criminalidade. A medida radical produz o círculo vicioso. Cara, juro que tu entendeu. Porque tu pode aplicar isso para N fatores da sociedade brasileira. Na dúvida, quando estiver escrevendo essa redação, me liga. Como diz a minha aluna Bruna, se tiver saudade, me liga. Aí valeu.